Olá, muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores. Está no ar o seu, o meu, o nosso Prorrogação, ao vivo aqui no YouTube da TNT Esportes Brasil. E prorrogação é só aqui, tá? Porque em Dallas, lá no AT&T Stadium, tudo foi definido no tempo normal. A Espanha, a Fúria, a Roja, está na final da Copa do Mundo. Bateu no tempo normal com gols de Oyarzabal e Pedro Porro, a toda favorita França, e está na decisão da Copa do Mundo FIFA 2026. Claro que a partir de agora a gente vai se debruçar sobre esse jogo, vai falar muito sobre tudo que aconteceu, porque que essa França tão favorita, que tinha feito gols em todos os jogos da Copa, passou em branco, anulada pelo meio-campo, pelo time da Espanha. De La Fuente tinha um plano e ele concretizou. A Espanha vai para sua segunda final de Copa do Mundo da história, vai em busca do seu segundo título da história. Espera agora o seu adversário que sai de amanhã entre Inglaterra e Argentina. Já convido você aí para o nosso melhor pós-jogo possível aqui no Prorrogação. Já chega dropando seu like, deixando seu comentário, compartilhando o link com a galera e participando com a gente também dessa resenha nas nossas enquetes que a gente vai abrindo aqui ao longo do programa para você também poder participar, mandar seu superchat, enfim, sinta-se à vontade. Claro que eu não estou sozinho nessa e nem poderia, estou ao lado dos meus companheiros de aventura para esse programa. Não sei se a galera tá meio estupefata, meio surpresa com o que aconteceu lá em Dallas. Apontava-se muito a França como a favorita, era o bicho-papão dessa Copa, para quem sabe chegar à sua terceira final consecutiva, criar ali uma certa hegemonia no futebol de seleções. Não foi o que aconteceu. Tudo bem, ô Caio Capita? Boa noite pra você, meu amigo. Estava com saudades. Como é que tamo? Tudo certo? Bem-vindo de volta. Bom, obrigado. Boa tarde, Ilcinho. VS. A Espanha atropelou a França. A melhor seleção dessa Copa do Mundo pareceu impotente, sem força pra correr atrás, não conseguia tirar a bola da Espanha e parecia um bobinho gigante. O que Rodri e Fabian Ruiz fizeram nessa semifinal de Copa do Mundo é para se enquadrar. Uma partida espetacular. A Espanha controlou e ditou o ritmo o jogo todo e tirou e transformou a França, a poderosa França de 2026, numa seleção impotente na partida de hoje. Vai pra casa tomando um totó. Foi um jogaço da Espanha. E a Espanha chega com moral pra essa final. Daqui a pouco a gente vai falar muito sobre isso. Tudo bem, ô Liroilson? Belezinha? Boa tarde. Adeus Leblé, né? Não é mais Ale Leblé, é adeus Leblé. Adeus, cara, boa tarde aos guerreiros da mesa. Eu fiquei admirado com a ousadia, mesmo sendo um tic-tac defensivo, uma posse de bola defensiva da Espanha, mas a ousadia em marcar os caras pressão, em confiar no meio-campo dele, no sistema defensivo, o treinador da Espanha tá de parabéns. Porque ele simplesmente anulou o que para mim seria um dia que talvez eu nunca veria. Que é um dia que os 6 feras da França ninguém conseguisse nada e esse dia chegou. Acho que muito por conta da ousadia do treinador espanhol, que decidiu marcar em cima, não dar espaço. Assim, rapaziada, o sistema de criação da França é bem ruim. A gente vai marcar em cima, não vão deixar os caras com a bola, e não deixou. Ele mandou no jogo, Até cara. o Unai Simon tava jogando adiantado, né? Não. E, cara, que estratégia ousada. Quanto tempo ele tá à frente da seleção da Espanha? Tá desde o fim da Copa de 22, né? Tá desde janeiro de 23. Mas ele já treina a que federação desde muito cedo, né? Ele tá dentro da federação há muito tempo, trabalhou com 17, com 21 e tudo. Cara, é um poder de... Confiou extremamente nos seus jogadores e o cara foi brabo, viu? Tudo bem, ô VSR? Estava com saudades do amigo? Opa, aqui, tudo VSR. bem, tudo bem. Um abraço aos volta. amigos aqui, um abraço principalmente quem está acompanhando aqui, fazendo esse sucesso desse prorrogação aqui no YouTube da TNT Esportes e em outros lugares. O Yamal tinha razão, tá? Quem tem que ter medo nesse jogo é a França. Porque a França é a famosa virou freguesa da Espanha, né? Foi eliminado na semi da Euro, foi eliminado na semi da Nations, que muita gente falou um jogaço de 5-4, mentira, o jogo estava 5-1, faltando 18 minutos para terminar. Verdade. Era 5-1 Espanha, era o famoso totó de bola, e hoje a Espanha não deu chance. A Espanha controlou, a Espanha foi corajosa de subir a pressão, como falou o Ilcinho, controlou o jogo como quis,
e apagou as estrelas francesas. Dembélé, ninguém sabe, ninguém viu. Sumiu. Mbappé, ninguém sabe, ninguém viu. O Olise, outra eliminação em que o Olise não é percebido em campo. Desaparecido. O né? Olise, na eliminação da Champions, foi anulado pelo lado esquerdo do PSG. E hoje o Olise assistiu o jogo dentro do campo. O Yamal tinha razão. Se alguém tem que ter medo nesta peleja, esse alguém era a França. Vamos começar falando da Espanha, então, porque a gente já começou a falar que, pô, foi uma ousadia do De La Fuente, né? A começar no meio de campo, que aí ele não coloca o Pedri pra jogar e escolhe colocar uma dupla ali, o Fabian Ruiz começando o jogo e tal, e acabou se tornando a batalha do meio campo ganha pelo time da Espanha, né, Wilsinho? Cara, assim, olhando o time da França, que abria seus 3 melhores jogadores ali, o Olise flutuando, só que, cara, a facilidade com que Rodri e Fabian Ruiz estiveram no meio campo chega a dar, tipo, caramba, foi tão fácil assim. Eles mandaram no jogo. O Olise foi praticamente um juvenil que não conseguiu arrumar nada contra 2 caras muito experientes, assim. É bizarro. E, tipo, a estrutura hoje, o esquema tático da França não funciona. Os seus principais jogadores não funcionam em nenhum momento. Transição eles não conseguem. Ficar com a bola eles não conseguiram. O individual me admirou porque eles mal estavam tentando. Acho que a Espanha entrou na mente... E é um ponto fortíssimo, né, da França. É o jogo da França, né? Fazer com que o adversário fique no mano a mano para os seus principais jogadores arrumarem alguma coisa. Ninguém arrumou nada. E o Rodri e o Fabian Ruiz e o Dani Olmo também, né? Dani Olmo, hoje foi o do simples muito bem feito. Foi o simplesinho bem feito que entregou tudo hoje. Que loucura. E ainda teve aquele terceiro gol lá do Lamine Yamal, que seria um golaço, e ele tava um pouquinho impedido ali na frente do Lucas Digne, que aliás sofreu, né? Lucas Digne, ele comete o pênalti que origina o primeiro gol, dá um pontapé no Lamine Yamal, mas ele sofre porque por ali a Espanha ia criando suas principais chances, e né? talvez fosse o elo mais fraco do time da França, né? Todo mundo sabia que o Digne não é um grandíssimo lateral que cumpria um papel muito bem pelo lado esquerdo, mas que hoje tomou uma decisão ruim de tentar dominar a bola. O Wilson pode até falar melhor, né? Lateral de extrema categoria, mas tentou dominar a bola e acabou calculando muito mal o risco e nem percebeu a chegada do Yamal, acabou fazendo o pênalti. E ele sentiu demais, né? Ele sentiu demais o pênalti, assim como toda a França, porque a Espanha abre o placar e aí você tá atrás da Espanha, você não para de correr atrás. Porque a Espanha trabalha, atrai. Eu perguntei pro Wilson, quando foi a última vez que você viu o Rodri dando um pique em campo? Ele falou, acho que foi antes de estourar o cruzado. Porque o Rodri parece que ele anda, mas toda hora ele tá livre pra pelo menos carimbar ou clarear o jogo. E o Fabian Ruiz, a Copa do Pedro era uma Copa abaixo, o Fabian Ruiz entra e dá uma dinâmica muito maior, né? Um cara que controla mais, que garante mais no corpo, que consegue fazer a Espanha ficar mais com bola. E aí a Espanha começa a trabalhar, a França começa a correr atrás e não consegue tomar a bola. O Rabiot, ele fez um bom primeiro tempo e ganhou muitos duelos por dentro. Principalmente quando o Yamal tentava arrastar essa bola pra dentro. Só que o Rabiot tomou um primeiro cartão muito cedo. 8 minutos. Até acho que foi rigoroso o cartão dele. E aí você passou a correr um risco muito grande. E o segundo tempo, a França ficou correndo atrás. A real é essa, não criou nenhuma grande chance. O Olise sumiu, a bola não chegou no Mbappé, que tentava arrastar de toda hora. O Barcola é um cara que toma decisões questionáveis em vários momentos, mas que fisicamente entrega mais do que o Doué. E no primeiro lance do Doué, ele tomou um 2, não acompanhou o Pedro Porro e saiu o gol. Então, assim, no duelo também dos treinadores, o De La Fuente foi bem melhor que o Deschamps, assim, na partida de hoje, pelo plano traçado pro jogo. A gente citou outras duas, esqueci de citar aqui a final da Olimpíada de 24, que tinha vários jogadores dos dois lados, né? E a Espanha ganhou. A Espanha ganhou de 5-3. Do lado da Espanha, do lado da França tinha Cherki, tinha Koné, tinha Akliouche, que estava no grupo, tinha Doué, tinha Olise, tinha o Matetá. E do lado da Espanha tinha Baena, que fez gol, tinha Cubarsi, tinha Eric Garcia, que está no grupo, tinha o Pubil, tinha o Firmin Lopes, que estaria convocado se não tivesse machucado.
Então, é a famosa freguesia mesmo. Na freguesia, no profissional, na base e tudo mais. A França até tenta devolver a pressão com pressão, mas os 6 de trás da Espanha, eles se garantem muito na parte técnica, né? Absurdo. É bizarro os caras saindo jogando. E aí expõe os 2 meio-campistas da França que ficaram 3-2 o jogo inteiro. Aí Olmo, Rodri e Fabian Ruiz contra... Escondendo a bola. Parecia o carinha das bolinhas. Que pé que tá aqui, não, tá ali. Parecia os carinhas das aquele bolinhas. Miguel que você perde dinheiro. É o famoso golpe. Com quem que tá? Não tá mais aqui, tá ali, parça. Aí fica os 2 correndo. Ficou um bobão gigante A ali. gente falou muito do meio, né? Os 2 zagueiros da Espanha jogaram muito, pô. O Laporte fez uma a Copa do partidaça. Laporte é muito Não, boa. a Copa do Laporte é E o boa. Cubarci foi muito bem E hoje só, também. só um detalhe do que o Vez falou, né? Às vezes, algumas coisas ficam mais claras quando o resultado acontece, né? A Espanha planejou essa geração para chegar melhor e para dar passos à frente. A Espanha jogou a final das Olimpíadas, o Vez citou de 2024, mas de 21 contra o Brasil. Isso. O time da Espanha era comandado pelo De La Fuente e tinha vários jogadores. O Unai Simón era o goleiro, Eric Garcia estava lá, Zubimendi, Cucurella, Merino, Pedri, Dani Olmo, Oyarzabal, assim, vários jogadores daquela seleção. Então agora, o Yamal não tava porque o Yamal era uma criança Sim. lá. Então, é Mas uma é que a gente seleção tava, é o que eu falei preparada aqui, que o De La de Fuente escola. treinou esses moleques desde o Sub-17. Exatamente. Ele foi É uma crescendo seleção que junto foi com esses crescendo. moleques, né? E assim, pra mim é disparado o melhor jogo da Espanha na Copa. Não acho que a Espanha fazia uma Copa Foi ruim. crescendo, né? Eu não acho que a Espanha fazia uma Copa A primeira ruim. fase foi bem ruim, né? Sim, digamos que a mas Espanha- aí depois acelerou, Digamos que né? a Contra a Espanha- Áustria, acho que a fez um Espanha jogo jogou muito de acordo com o Não, foi adversário. crescendo, foi melhorando, Foi de acordo com o foi adversário. melhorando. Precisa um pouquinho, vamos aí, rapaziada, dá uma acelerada. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. E assim, É que contra Cabo Verde não deu, né? Aí sim. os caras devem ter ligado o alerta, porque- devem ter falado assim, ó, Aí realmente eles não deram a deu. menosprezadinha entrou, de leve. e pode entrou ser. na máquina do tempo, né? Sem o Yamal também, sem ponta pelo outro lado, começou com o Gavi, enfim. Entrou na máquina do tempo, voltou pra 18 e 22, que era uma Espanha que tocava a bola e não mas saía do entre lugar. até nós aqui, se vai jogar um jogo contra quem que é Cabo Verde, podemos dormir tarde, que amanhã é sossegado, pô. Amanhã vai ser sossegado, pô. Aí não foi isso, os caras deram a ver. E o vozinho ainda fechou o gol. né? Exatamente. Já tem enquete aberta pra galera votar, e eu acho que essa enquete ela é até sintomática, né? Diferente da França, que tem lá os seus astros individuais e tal. A enquete pergunta quem foi o craque do jogo, e aí os 4 que aparecem são Lamine Yamal, claro, um craque estrelado, mas Fabian Ruiz, Rodri e Cucurella. E quem tá ganhando aqui é o Rodri, com 41% dos votos. Galera segue votando, mandando mensagem aqui, participa com a gente. O Diego Souza dizendo Rodri joga muito. O Thiago mandando no chat, Laporte cortou todas. Galera tá elogiando diferentes jogadores dessa Espanha. E aí essa dupla de volantes ali, já que a gente tá nesse debate do meio campo dominante, né, da Espanha, são caras que chegaram na Copa com o físico duvidoso, né? O Rodri, desde que tinha estourado lá o ligamento, não tinha voltado a ser o mesmo jogador que levou ele a ser melhor do mundo. O Fabian Ruiz ficou a temporada inteira fora no PSG, voltou na final da Champions. Então os caras chegam pra Copa com o físico teoricamente abaixo ou em dúvida. E aí, acho que hoje não resta mais dúvidas que eles estão bem pra caramba, né? Estão melhorando, né? Eu acho que a melhor versão do Rodri ainda não é essa. Apesar dele ter feito um partidaço hoje, pra mim, o melhor em campo foi o Fabian Ruiz. Teu voto na enquete, então, é no Fabian Ruiz. A partida do Fabian Ruiz, que nem eu tava falando com o Caio. O Rodri, tipo assim, ele é tão experiente, tão bom que ele conhece o atalho. Ele se movimenta pouco, ele corre pouco, mas ele tá sempre no lugar certo. Ou perto do cara que vai receber a bola, ou em posição pra dar no máximo 2 toques e não tá mais comigo. Agora, o Fabian Ruiz, o que ele jogou, é bizarro. Eu não gostava dele. Achava ele meio burocrático demais, mas que jogador. Não, o Fabian Ruiz é absurdo. Ele foi o cara que eu fiquei mais impressionado de ver jogar ao vivo na final da Champions. E não é só o esquema do PSG que ajuda ele, né? Então, tá provado, né? Assim, não é só Vitinha, João Neves. Esse meio-campo da Espanha, ele variou algumas vezes, né? O Rodri machucou, então jogou o Zubimendi ao longo do ciclo. Em alguns momentos com Pedri e Merino, que era um cara que o De La Fuente gosta muito, que chega à frente. E o Fabian Ruiz, acho que foi crescendo ao longo do ciclo junto com o PSG, né? Ele se machuca nessa temporada e aí não tem tanta sequência, mas ele é um cara que, pra fazer segundo, terceiro homem de meio, é um cara que parece que mais experiente, se tornou maduro dentro do jogo para controlar, trazer, fazer a bola andar. Ele é um cara que, do lado do Rodri ali, os dois ditam muito o ritmo do jogo, né?
O Pedri talvez seja um pouco mais parecido com o Rodri. E aí os dois estavam muito passivos ao longo da Copa em passe, devagar e lentidão. O Fabian Ruiz é um cara que dá um pouquinho mais de dinamismo, chega um pouquinho mais à frente. E o fato do Oyarzabal não ser um centroavante que vai ficar espetadão lá, não era só 3-2, era quase que 4-2 no meio campo, porque ele baixa toda hora E o Baena pra também, fazer. às vezes, flutuava, eram 5. O meio campo da Euro era exatamente esse, né? Sim. Era Rodri, jogando muito bem, mas não foi nenhum dos 4 melhores do time, né? Sim. Era ele, o Fabian Ruiz e o Dani Olmo, exatamente o Dani Olmo jogando hoje também fez um grande jogo. O Que é Dani Olmo outro que ganha a tinha vaga, né? perdido O Dani Olmo titularidade ganha e a volta. ganha a vaga porque acho que o Pedro machuca, eu acho. Acho que o Pedro machuca e aí o Dani Olmo E ganha a vaga e aí- joga muito. E aí ele joga muito. E Yamal de um lado, Nico Williams jogando muito do outro, e era o Morata, o centroavante titular, né? Não era o Oyarzabal. O Oyarzabal entrava no segundo tempo, tanto é Depois, que fez o gol do título, mas entrando no segundo tempo. E nesse daí ele conseguiu, na última hora, reconstruir o meio-campo da Euro. Por quê? Porque o Rodri passou a jogar no melhor nível dentro da Copa do Mundo. E acho que era natural, uma lesão grave daquela e tudo. Então ele não E tinha ele teve voltado. momentos na temporada bom, né? Teve, mas não tinha consistência, né? Sim, Ele ele dava uns acabava picos, aí machucando. depois diminuía, ficava sem jogar. O Fabian Ruiz não jogou a segunda metade da temporada, praticamente. Voltou né? só na final da voltou, Champions. Voltou na reta final da Champions, reta final do francês. Quem estava jogando era o Zaire Emery. E o Dani Olmo é de vidro, né? O Dani Olmo joga 3 e fica uma fora. Joga 4 e fica E 2 ainda fora. teve o problema na Então, temporada da chegada dele no Barcelona, que ele não podia ser inscrito. Exatamente, né? teve Ficou que um tempo ficar sem uma jogar, virada lá né? com o negócio de inscrição e tudo. Então, assim, nesse momento ele conseguiu e tomou uma decisão corajosa de botar o Pedro no banco e que é aquilo, né? O treinador tá lá, ele tá vendo e ele tá vendo o Fabian Ruiz crescer de desempenho físico e de intensidade e tá vendo o Pedro variar. A Copa do Pedro não é boa, né? Até e porque hoje- o Fabian Ruiz jogou menos na temporada que o Pedro, Jogou né? menos, é. Então, É. possivelmente, até por conta das lesões, ele pode ter chegado Esse- na Copa com as pernas mais frescas do que o Pedro, né? É aquele ponto, né? Como a gente fala, em 2002, o Ronaldo e o Rivaldo, era eles estarem prontos. Porque se eles estivessem prontos, eles quase não tinham jogado na Na temporada. temporada. Se eles estivessem recuperados, eles iam jogar por quê? Porque eles não estavam cansados da temporada. Rodri, Fabian Ruiz e Yamal também jogaram menos menos a minutos do que temporada, outros. Era a questão de ver se eles Dani estariam Olmo recuperados. Dani Olmo também. Eu acho que hoje fica muito nítido duas coisas e principalmente uma lição para nós brasileiros. A primeira, os 4 de trás da Espanha jogam, são muito bons tecnicamente e eles conseguem ficar com a bola, eles não se desesperam. Os 4 da França não, logo a França tem que fazer muita ligação direta. Quando você entra num nível, e até o Renatinho estava falando hoje no Diplá, quando você entra num nível desse, que se o marcador é bom, o marcador, o cara que destrói, sempre vai levar vantagem contra o cara que constrói, certo? Dito isso, a França não arrumou nada. A Espanha, com 2 laterais pequenos, o Cucurella nem tanto, mas o Porro, que ataca mais, consegue fazer um jogo consistente com a bola no pé, porque tem o apoio dos laterais, que não tem medo de jogar. Aí fica uma lição para nós, brasileiros, nossa seleção, que a nossa linha de 4 não precisa ser feita de zagueiro. A gente precisa do lateral técnico. E o nosso lateral não precisa ter medo de jogar. E o nosso lateral não O precisa problema ter é que a medo de gente precisa jogar. ter lateral pra fazer isso, né? Mas aí a galera tá com muito medinho de colocar o lateral. Porque que nem o futebol mudou, fato, da minha época pra hoje. Uhum. A geração mudou, o jeito de jogar mudou. Antes, na minha época, o lateral era uma válvula de escape. Hoje não. Hoje o jogo é nos pontas, no meio-campo o lateral é praticamente um marcador, 99% marcador. Só que hoje os 2 laterais da Espanha Eu ia chegar aí. que defendem e jogam, é por causa deles. Tudo bem que os 2 zagueiros são muito bons tecnicamente também, mas é essa linha de 4, a linha defensiva, que consegue iniciar a criação, não se apertar. Diferente da Concordo França, muito. diferente da França que não conseguiu ficar com a bola. Então, tipo assim, os laterais ainda são um mal necessário, Você sabe? quer um exemplo disso? Bom, né? Olha pro pré-jogo e aí você vê a escalação da Espanha que vai enfrentar a França. Né? A escolha do Pedro Porro na lateral direita. Qual que seria a escolha talvez mais coerente ou mais comedida, né, do De La Fuente? Pô, eu vou botar o Llorente ali
Porque é um cara mais forte, mais marcador pra parar o Barcola. Pra não dar campo pro Barcola. O que a França quer? Quer campo pra correr, pra explorar, pra explodir, pra acelerar. Vou botar o Llorente. Só que não, ele bota o Pedro Porro, que é mais baixo, que é menos marcador, mas que fez exatamente o que você falou. E a gente tá elogiando aqui e os caras estão na enquete pra ser eleito melhor em campo. Mas, hoje em Cucurella dia, e a Pedro galera Porro. tem mais medo... E o Barcola não jogou nada no Pedro galera Porro tem hoje. mais medo de perder do que vontade de ganhar. Você isso. pega o treinador da Espanha, que fala assim, eu vou expor o time deles à maior fraqueza, que é tipo assim, é o que eles mais precisam, ficar no mano, só que eles não vão arrumar nada com o meu time. E quando eu pegar a bola, eles vão tentar me pressionar, pra tentar me expor, e aí meu time vai deitar. Cara, eles deitaram hoje. Parecia um coleta de luxo. E a própria escalação, isso que o Otávio falou é importante, porque a escalação do Barcola, quando a gente projeta assim, não, ele tá colocando o Barcola, é uma escalação também preocupado com o Pedro Porro. Sim, né? sim. Porque... Pra fazer ele segurar lá. Pra fazer ele segurar ou pra explorar o Pedro Porro. Porque ele sabia que se o Pedro Porro jogasse, o Deschamps sabia, se o Pedro Porro jogasse, ele ia atacar, não tem como você manter. Se você quiser alguém para guardar a posição, não é o Pedro Porro, né? Você bota o Llorente. Então, se ele sabia, ele falou, beleza, vou botar o Barcola para marcar o Pedro Porro, porque ele faz isso bem melhor do que o Doé. Aliás, o segundo gol sai, não é coincidência, né? Que o segundo gol sai quando o Barcola saiu e o Doé tava lá, aí... Tava aquela tabelinha que no videogame a gente sabia que ia sair uma tabela ali, né? O cara tá vindo por dentro. E por os dois dentro. marcadores eram os que tinham entrado, né? Que era o Duê e o Conê. Os dois ficam parados. E o Pedro aí, Porro beleza. passa. Então, assim, o Barcola, momentos antes, tinha voltado pra roubar uma bola Do Yamal, pra travar uma bola com o Yamal. O Barcola dá o carrinho, a bola entra no Yamal, ele dá o tapa, Ele deixa dá o dinheiro pra trás e o Barcola chega pra cobrir. volta pra cobrir. E o Doé tá lá no meio do 1-2... E ali olhando e falou, o cara vai sair na Ficou cara do ele e gol, o hein? Conê olhando. Que pena, hein? Que pena, hein? Azarado, pai. Caramba, hein? É isso, né? Nosso Pamecano não conseguiu cortar. E é tão fácil eliminar esse 1-2. Ou tipo assim, você sabe que o cara vai dar no 1-2 porque ele só faz isso. O cara toca, ao invés de você querer travar alguma coisa, você dá um passo pro lado e entra na frente dele. Acabou um 1-2. E o Pamecano ainda dá uma porrada no Dani Olmo, mas não adianta. O Pamecano Aliás, levantou grande o Dani Copa Olmo. do Pamecano. O Pamecano Sim. levantou o Dani Olmo e o Dani Olmo já tinha dado o passe com outro pé, né? O Pamecano, se eu não me engano, deu na raiz do pé direito Isso. e ele já tinha feito um 2 com o pé esquerdo. Então, assim, e aí o 2-0 matava o jogo, né? Isso. Porque o 2-0... Se bem que na final da Copa tava 2-0 e o Mbappé... a Argentina voltou, a França voltou do nada. Hoje ficou meio que uma sensação hoje, de impotência, de a França não ter força pra correr atrás. É que eu acho da que Espanha. hoje... Acho que o Sinho falou um pouco disso. A Espanha estava tão concentrada que ela, mesmo com 2-0, ela não quis achar que o jogo já estava resolvido. Ela continuou concentrada. Jogou igual, né? Fez o terceiro. 2 em 1 em várias bolas ali. Quando espetaram no Mbappé, tu vê, tinha um na frente, um vindo por trás, o outro vindo na frente. 2-0, o Yamal recebia a bola, não queria arriscar um lance bonito, nada, ficava em posse de bola ainda para expor os caras. Eu acho que o nível de concentração hoje da Espanha foi bizarro. Que é o que se espera de um time numa semifinal de Copa do Mundo, né?